Deus é especialista em mudar você. Deus tem poder para fazer isso, mas isso só é feito agora. Por favor, entenda uma coisa, ninguém está brincando. Veja, o projeto Envolve. Não nasceu no coração do pastor Jair Miranda, nem da Tarsi, nem do pastor Elo Brau. Eu digo uma coisa para você, o projeto Envolve nasceu no coração de Deus. A TV Novo Tempo nasceu no coração de Deus. Veja como estamos pregando o evangelho pelos meios digitais, pela internet, de todas as formas. É Deus dando uma oportunidade para você tomar uma decisão antes que seja tarde demais. Porque tem gente que brinca com a sua vida espiritual, tem gente que vive como se Deus não existisse, tem gente que zomba de Deus, tem gente que hoje vive uma vida totalmente perversa, pervertendo tudo aquilo que é sagrado, e ainda pensam que Deus aprova, ainda pensam que Deus vai salvá-los. Não existe salvação no pecado, existe salvação do pecado. Então hoje, a porta da graça está aberta, mas em breve ela vai se fechar, quando a mensagem do terceiro anjo se avolumar no alto clamor. Isso vem com a chuva serôdia. Já foi falado ontem, pastor Dennis Morgan, se eu não me engano, falou sobre a chuva serôdia, muito aqui no Envolve. A chuva serôdia nada mais, nada menos é do que o derramamento máximo do Espírito Santo, capacitando o povo de Deus para duas coisas. Primeiro, para o reino do céu. Segundo, para a colheita final da terra, para a pregação do evangelho. O Espírito Santo não vem para exaltar o ser humano, não vem para dizer que você é o melhor orador, a pessoa, sabe, mais capacitada do universo. Não é isso. Gente, eu não sou nada em mim mesmo, mas em Deus sou mais que vencedor. E Deus chama e capacita. A chuva serôdia, o derramamento do Espírito, vai capacitar você a pregar com intrepidez, não com arrogância, mas com intrepidez, com coragem, com ousadia, com plena fé na salvação em Cristo. E aí sim, a mensagem alcança o mundo todo. Aí não resta mais o que fazer. Porque o mundo está se dividindo em dois grupos, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. E aí chegará o tempo em que não haverá mais o que fazer, o ser humano vai chegar no ponto do não retorno, né? Em Gênesis 6, o verso 3, Deus disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos, lá no contexto do dilúvio. Noé pregou 120 anos, o Espírito Santo agiu nele e através dele, e milhares de pessoas ouviram a voz do Senhor Deus por intermédio da pregação do patriarca Noé, mas infelizmente milhares não aceitaram. De fato, quando veio o dilúvio, eles não perceberam, estavam tão absortos em suas transações comerciais, comprando, vendendo, trabalhando, no mundo secular, no consumismo, no secularismo, numa vida sem Deus, mas apenas focada neste mundo. Veja, eles não perceberam quando veio o dilúvio e levou a todos. Já imaginou? Claro, menos Noé, sua família e os animais que entraram na arca. Então, semelhantemente, vai acontecer nos últimos dias. Sabe o que Jesus disse? Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Hoje eu pergunto para você, está ou não está semelhante? Alguém certa vez disse: pastor, está pior. Não só pior do que os antediluvianos, mas pior do que Sodoma e Gomorra. Os seres humanos hoje não sabem mais o que inventar de prazer para tentar ser feliz. Inventa uma forma de prazer, não dá certo. Inventa outra forma de prazer, não dá certo. Cada vez se afunda mais. Amigo, amiga, entenda uma coisa: o seu prazer, a sua satisfação, a sua alegria está na pessoa de Cristo, está em amar a Jesus, em conhecê-lo, mediante a oração e o estudo da sua palavra. Eis a fonte de prazer. Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Veja, esses shows de homens que vêm lá de algum lugar para cantar no Brasil não vai mais te atrair. As baladas da vida não vai mais te atrair. Sabe, os vícios dessa vida não vai mais te atrair, porque isso não satisfaz ninguém. É um círculo vicioso. Quem satisfaz você, meu amigo, minha amiga, é Cristo. A verdadeira paz, a verdadeira alegria está na pessoa de Jesus. E eu não estou inventando. Jesus é fonte magnífica de amor. Agora olha só, quando fechar a porta da graça,
o mundo vai mergulhar em uma angústia terrível, porque são várias coisas que vão acontecer após o fechamento da porta da graça. Muitas coisas vão acontecer, e uma delas é justamente a angústia, que a Bíblia define como a angústia de Jacó. É a angústia de Jacó, porque depois, em meio a essa angústia, aí vem as 7 últimas pragas, aí vem a tentativa de Satanás para falsificar a segunda vinda de Jesus. Olha a terrível ousadia. E aí vem o livramento do povo de Deus. Mas uma coisa é certa, a Bíblia clarifica que haverá um tempo de angústia. Olha só, o povo de Deus será acusado de estarem atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Aí vem a perseguição contra o povo de Deus. Porque com a chuva serôdia, a pregação do evangelho, Satanás se levanta, infelizmente, para tentar combater o que não vai conseguir. De fato, o evangelho será pregado, mas vem a lei dominical, vem a perseguição, o povo de Deus vai ter que fugir das grandes cidades para pequenas cidades, e com o tempo das pequenas para lugares retirados. Mas lembre-se, o seu pão lhe será dado e a sua água será certa. Isaías 33, verso 16. Aquele que sustentou Elias usando um corvo para levar comida para ele, vai também sustentar você. Aquele que durante 40 anos enviou o maná para o seu povo no deserto, vai sustentar você. Mas ao mesmo tempo o povo de Deus vai passar por um período sem intercessor no céu, porque a porta da graça se fecha quando Jesus sai do santuário celestial e o Espírito Santo é retirado da terra. Mas lembre-se, o Espírito Santo jamais vai ser retirado de um cristão fiel. Você que ama Jesus, você que ora, você que estuda a Bíblia e procura observar os 10 mandamentos, de você, o Espírito Santo jamais vai se retirar. Mas ao mesmo tempo haverá uma angústia, semelhante à angústia de Jacó. Aí você fala, pastor, como foi a angústia de Jacó? Veja só, presta atenção nessa citação de Ellen White e depois o texto bíblico de Jeremias 30, versos 5 ao 7. Observe. O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Aí abre aspas para o texto bíblico. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Por que se tem, uma pergunta agora, por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livrado dela. Jeremias 30, versos 5 ao 7, repetindo o texto para você. Agora observe, a noite de angústia de Jacó, quando lutou em oração para obter livramento da mão de Esaú, descrito em Gênesis 32, do 24 ao 30, representa a experiência do povo de Deus nos últimos dias, especialmente no tempo de tribulação. E por causa do engano praticado a fim de conseguir a bênção de seu pai, que era destinado a Esaú, seu irmão, havia Jacó fugido para salvar a vida e, alarmado pelas ameaças de morte feitas pelo seu irmão, ele fugiu, ficou 20 anos fugitivo. Veja, Isaac estava praticamente cego. E Jacó, de forma fraudulenta, mentirosa, se apresentou diante do pai dizendo, eu sou Esaú. E o pai disse assim, vem cá, a voz é de Jacó, mas apalpou o corpo, né? Ele havia feito um complô com a sua mãe, colocou pelos nos braços, porque o seu irmão era peludo. Vê, a voz é de Jacó, mas o corpo é... A voz é de Jacó, mas o corpo é de Esaú. Mas que negócio é esse? Quem é você, meu filho? E Jacó disse, eu sou Esaú, ou seja, mentiu. Enfim, roubou o direito de primogenitura de uma forma, claro, pecaminosa. Aí quando o irmão chegou para obter a bênção do pai, aí o pai falou, filho, eu já abençoei seu irmão, ele te enganou. Enfim, Jacó ficou fugitivo 20 anos, angustiado, ficou preocupado. Mas Jacó um dia teve um encontro com Deus. Especialmente Jacó um dia teve uma visão de uma escada que ia do céu à terra, da terra ao céu, e anjos desciam e subiam. Era uma certeza que Deus estava com ele. Eu vou dizer para você, Jacó verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados. O que Jacó queria era a certeza do perdão de Deus e do livramento dele de Esaú
e também dos seus soldados. Porque, por orientação divina, Jacó resolveu voltar para a sua terra natal. E quando chegou na fronteira, ele teve um momento especial de comunhão com Deus, no vale do rio Jaboque. Ali, Jacó teve um momento de oração profunda com Deus, porque o seu irmão estava vindo ao seu encalço, e ele pensou: é meu fim, será que meu irmão vai me perdoar? E aí Jacó passou a orar. Mas de repente, naquela madrugada, um ser majestoso tocou em seu corpo, em seu ombro. Ele, pensando ser o inimigo, lutou com esse ser a madrugada toda. Mas ele percebeu que não obtivera vitória. Esse ser praticamente não fazia nada, mas não era vencido. Até que, quando raiou o dia, ele percebeu que não era um inimigo, era o Filho de Deus, era Deus em pessoa. E Deus disse: raiou o dia, eu tenho que retornar. E Jacó fez a seguinte oração, conhecidíssima de todos nós: não te deixarei ir, se não me abençoares. Olha que coisa fantástica. Não sei se você já fez essa oração. Eu já fiz. Senhor, por favor, me abençoe. Eu preciso da tua bênção. Eu preciso da certeza do perdão. E aquele ser majestoso, que é Jesus, o anjo da aliança, disse assim: qual é o seu nome? E Jacó disse: eu sou Jacó. Dessa vez, ele não mentiu. Dessa vez, ele não disse que era Esaú. Deus sempre vai lhe dar uma oportunidade para demonstrar o arrependimento. E aí Deus disse: você não mais vai se chamar Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e venceu. E de Jacó passou a ser Israel, que é nação escolhida, povo escolhido. E depois Jacó não teve mais medo de enfrentar o irmão, porque agora sua consciência estava em paz. Teve certeza do perdão, certeza de que Deus estava com ele. Então essa angústia de Jacó: será que meu irmão vai me perdoar? E será que Deus me perdoou? E será que Deus vai me livrar? Essa angústia nós teremos durante o período sem intercessor no céu. Mas assim como Jacó havia confessado o pecado, se arrependido, o povo de Deus também vai ter essa certeza que confessou o pecado, se arrependeu. Mas será que Deus perdoou? Por isso que hoje, você e eu podemos cada vez mais nos conectar a Cristo para termos a certeza do perdão, para vivermos diante de um Deus santo após o fechamento da porta da graça, com a certeza de que confessamos os pecados e nos arrependemos. Agora, será que Deus perdoou? E essa angústia vai fazer com que você e eu, com que os fiéis, eu falo eu porque eu quero estar preparado para a volta de Jesus, vai fazer com que os filhos de Deus se apeguem como nunca a Jesus e cada vez se tornem mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E assim, meus amigos, vem as 7 últimas pragas que vai atingir única e exclusivamente os ímpios, os adoradores da besta e da sua imagem. Cristão nenhum sofre dano de alguma praga. Diz a palavra que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Então veja a angústia, incerteza do perdão, do livramento. Aí vem as 7 pragas, mas você não será atingido, mas os ímpios serão. Vem um decreto de morte para tentar ceifar o povo de Deus. Aí é que entra Miguel para livrar o seu povo, porque as espadas, as armas forjadas para destruir você cairão como se fossem palhas, porque Jesus vai estar com você. Ele vai te livrar, sim. Isso é bíblico. Em meio à angústia, em meio ao sofrimento, alguns estarão presos, outros em sendo torturados em celas, mas Deus vai livrar o seu povo, sim, porque Deus é Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse momento eu quero fazer um convite para você, um chamado para você. O chamado é para você tomar uma decisão urgente ao lado de Jesus, ao lado da sua palavra. Porque o tempo que estamos vivendo é uma grande oportunidade que o céu concede a você e a mim. Por favor, não desperdice essa oportunidade. Aproveite a oportunidade para 2 coisas. Primeiro, para colocar sua vida espiritual em ordem. Segunda coisa, para você evangelizar. Porque depois que fechar a porta da graça, não tem mais como ganhar almas, não tem como mais batizar as pessoas. Mas hoje é tempo. É por isso que nos evangelismos a gente prega, a gente faz apelos, nos estudos bíblicos, porque ainda dá tempo. Ainda temos tempo para aceitar Jesus, para mudarmos
os hábitos, pela sua graça, abandonarmos aquilo que Deus não aprova. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é o dia da sua entrega. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, versos 7 e 8.